estamos recebendo aqui em nossos estúdios, através do nosso convite do Departamento de Jornalismo, a doutora Fabiana Frigo, ela que faz parte da Comissão da Mulher da OAB de Matão. Por quê? Porque nós estamos no mês de agosto, agosto lilás, é o mês de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, que tem como objetivo divulgar os serviços especializados na rede de atendimento à mulher em situação de violência. E nada como a gente convidar a doutora Fabiana Frigo, ela que faz parte da Comissão da Mulher e que tem informações importantes para passar para todas as mulheres. Só lembrando que nesse mês de agosto completa 18 anos da Lei Maria da Penha. Doutora Fabiana, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Prazer recebê-la para falar desse assunto tão importante que é o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, doutora, que infelizmente, mesmo com a Lei Maria da Penha, a gente vê que casos acontecem ainda, né? Sim, a, su- é, a- a denúncia é difícil, né? A vítima, ela está numa situação de vulnerabilidade muito grande e ela precisa de uma ajuda, de um auxílio, de um respaldo, né? Então, às vezes, a pessoa ela se encontra numa situação que não é porque ela quer, ela não consegue, ela não tem forças para sair dessa situação, né? Então, hoje a gente tem a Lei Maria da Penha, que hoje está completando 18 anos, agora em agosto, né, que foi promulgada em 2006. Temos, temos o apoio é, de outras leis para outros casos, né? Que nem a gente tem a Lei Carolina Dickmann, quando é a invasão dos aparelhos e tal. Mas o mais importante, o foco principal é a violência doméstica, né? Então, a mulher que está naquela situação de vulnerabilidade, então ela precisa de um apoio, ela precisa de uma ajuda. Hoje, a nossa OAB é uma OAB autônoma, né? O nosso presidente que está afastado, né, por causa das eleições, mas ele sempre deixou as comissões livres para trabalhar. E nós colocamos a Comissão da Mulher em prol da sociedade. Né? Então, em horário comercial, uma vítima de violência doméstica que esteja acuada, que não sabe o que fazer, que precisa de uma orientação, que quer uma ajuda, não quer ir sozinha numa delegacia, que não sabe o que fazer, ela pode acionar a OAB e alguém da Comissão da Mulher vai ser chamada para assistir essa mulher. Né, para acompanhá-la, para orientá-la, para ajudá-la a sair dessa situação. Né, em horário comercial, porque isso não é remunerado, isso daí é um trabalho voluntário das advogadas, que entende que, como mulheres, a gente tem que fazer esse trabalho para mudar a sociedade e ajudar as mulheres que estão nessa situação, né? Então, a gente sempre está à disposição. É importante divulgar, doutor, é importante falar sobre esse assunto, principalmente da OAB de Matão, que tem várias comissões que ficam à disposição da população, são serviços de graça, tá? É só procurar a OAB e ter mais informações da OAB aqui de Matão. Nesse caso, como a gente está falando aí da comissão que defende os direitos da mulher, que é importante, a qual a senhora faz parte, é membro dessa comissão aqui em Matão. Antes, doutora, só lembrar que agora no dia 8 de agosto, completa então, como a senhora falou, 18 anos da Lei Maria da Penha, a lei que veio para defender aí as mulheres vítimas de violência. O nome da Lei Maria da Penha é homenagem à farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, vítima de tentativas de feminicídio. Essa mulher é uma guerreira, né, doutora? Sim, é uma guerreira que sofreu muito. Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, ela é uma professora universitária, né? Então, assim, a violência está em todos os graus da sociedade. Então, não fala assim, ah, as vítimas são só as pessoas de baixa renda. Não, todo mundo pode ser vítima de violência doméstica, né? E ela é uma professora universitária que foi vítima de violência doméstica. Hoje ela é uma cadeirante por causa da violência que ela sofreu, né? E ela fez uma luta constante para mudar isso, para ter uma lei, né? Que protegesse as mulheres. Então, hoje a gente tem a Lei Maria da Penha, que levou o nome dela em homenagem a essa luta que ela fez para mudar essa situação. Bom, ótima essa lei, eu acho que é importante essa lei. Melhorou? Melhorou muito com essa Sim. lei, tá? Melhorou muito, é claro, mas ainda tem muito o que fazer ainda, porque a gente sente, doutor, e é compreensível, que a mulher, quando ela está sofrendo uma violência em casa, muitas vezes ela tem medo de denunciar.
ela tem medo de perder o ambiente familiar. Mesmo porque a maioria das mulheres ainda, doutora, não trabalham, ficam em casa, certo? Ela não tem uma profissão. Eu imagino que a preocupação com o que eu vou fazer se a casa eu denunciar, eu vou ter que sair. E os filhos, como é que fica essa situação? Como que eu vou cuidar dos meus filhos? Existe essa preocupação. E é sobre isso que a gente tem que batalhar e ter um ponto de apoio para as mulheres. Para essas mulheres que ainda estão em casa. É claro que evoluiu bastante, tem a mulher que trabalha no dia a dia, que é independente também, tá? Que também sofre agressão. Mas muitas vezes, dos casos, doutora, é esse caso. Olha, eu vou denunciar. Eu não trabalho, eu sou doméstico, quer dizer, não trabalho entre aspas, né? Quando a gente fala que não trabalha, é até errado falar dessa maneira, porque a mulher que fica em casa trabalha e muito, tá? Tem que lavar, passar, cozinhar, então trabalha e muito. Então, a gente tem que esquecer isso. Olha, trabalho em casa não trabalha sim em casa, mas não tem o sustento do dia a dia se acaso ela denunciar o marido tem que se afastar do ambiente familiar. Como é que fica essa situação, doutora? Como que a senhora enxerga isso hoje? Então, esse é um ponto muito importante, porque muitas não denunciam por causa dessa questão financeira mesmo, né? Que tem essa dependência financeira, porque geralmente a violência doméstica não quer só a física, né? Sim. Quando tem a vítima de violência doméstica, ela sempre sofre a física, a intelectual, né? A financeira, né? Então, sempre vem todos os tipos de violência doméstica junto. Você percebe que ela sofre as 5 violências domésticas. Então, ela fica naquela dependência, né, do agressor, naquela dependência. Se os filhos são menores, ele vai ter que pagar pensão, né? Hoje tem programas que a gente vê para a pessoa aprender uma profissão, aprender um ofício, e aí tem que batalhar nisso. Ah, mas ela é dona de casa. Gente, dona de casa é uma profissão, né? Ela pode sair no mercado de trabalho usando esses conhecimentos dela. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Mas qual que vai ser melhor? Ela ter uma vida tranquila e saudável com os filhos, apesar de passar uma certa dificuldade financeira no início, até ela poder se levantar, até ela poder ter uma estabilidade, ou ela continuar na situação que ela está. É verdade, doutora. Voltando a falar da comissão da mulher da OAB de Matão que presta um serviço. Está lá à disposição, doutora, não só para denúncias, mas também para orientação. Sim, para Muitas vezes a mulher orientação. tem alguma dúvida do que está passando dentro da sua residência. Quando a gente fala violência contra a mulher, gente, não é só agressão física, né, doutora? Não, não. Existe outro, como a senhora falou, Sim. outras violências. Então, se você tem essa dúvida, a OAB, que tem aí a comissão da mulher, está à disposição para passar orientações, doutora? Sim, a Comissão da Mulher está à disposição, tá em horário comercial, que nem eu falei, somos voluntárias, não recebemos para isso, estamos para ajudar a população, tá? Ajudar as mulheres. Então, tem que ser em horário comercial, de segunda a sexta. Só ligar na OAB, conversar com a Célia vai acionar a Comissão da Mulher, vai agendar um horário e alguém da Comissão da Mulher vai estar lá para atender essa pessoa, orientá-la, tirar as dúvidas, tentar fazer um trabalho que vai ajudá-la a sair dessa situação que ela se encontra. Doutora Albeia de Matão tem recebido muitas pessoas, muitas mulheres com denúncias ou até mesmo com o intuito da informação? Não, infelizmente não. O que acontece? Quando chega para a gente, já é o caso de ação, né? Já chega para a gente no processo já. E a gente queria fazer um trabalho preventivo, né? Tanto que hoje nós começamos um trabalho de empoderamento de meninas, né? Então, são ciclos de palestras, rodas de bate-papo, onde vamos em escolas, né? Escolas municipais, estaduais, e a gente, onde chamam a gente está presente. E ali a gente faz um ciclo de palestra de empoderamento de meninas, porque hoje a mulher, ela pode ser o que ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser. A gente tem exemplos, a gente tem mulheres trabalhando na Marquesan, sendo chefe de setor na Marquesan, na Baldan, que antes era um mercado de trabalho masculino, né? E hoje não, hoje a gente vê que as mulheres estão se empoderando, estão trabalhando. Não é uma competição com os homens, né? Longe disso, não é competindo. É só lembrando que a mulher é tão capaz quanto, então a gente pode atuar em qualquer área, né?
Desde que você se especialize, você faça um curso que você se propõe a fazer. Doutor, é importante, a gente não tinha conhecimento, é bom passar isso para a população, esse trabalho que é feito, então, pela Comissão da Mulher da OAB de Matão nas escolas, né, levando informação para as meninas, para as jovens Sim. nas escolas, sobre os seus direitos, o que é violência, não só a violência que a gente vê física, mas outras morais também, Sim. outras violências. Fala um pouquinho desse trabalho que é desenvolvido em Matão. A gente vai nas escolas, a gente faz palestras, roda de bate-papo, então a gente fala sobre a violência doméstica, né? Aí a gente aborda sobre a violência a física, a intelectual, a financeira, né? A psicológica, a moral. Então a gente vai conversando com elas sobre esses assuntos, a gente vai conversando com as meninas sobre para que elas saiam desse ciclo de violência, porque elas estão nesse ciclo, vê a mãe passando, provavelmente elas vão passar, porque é o que elas conhecem, é o que elas passam, né? A gente já escutou de adolescentes falando qual o seu objetivo de vida? A casar, né? Casamento não é um objetivo de vida, né? É um complemento, né? Você vai arrumar uma pessoa para dividir as coisas, o dia a dia com você. Mas você tem que ter a sua vida a par disso. Então a gente tenta conversar com as meninas para elas se empoderarem, para elas terem um objetivo de vida. Olha, eu quero ser uma manicure. Hoje temos excelentes manicures que vivem da sua profissão e mantêm uma família com a sua profissão. Né? Então, qualquer área que ela for atuar, desde que ela faça com excelência, ela vai sair bem. Então, é isso que a gente quer passar para as meninas. Então, elas podem fazer um curso de cuidadora, elas podem fazer um curso técnico de auxiliar de enfermagem, elas podem fazer... não, mas eu quero ser diarista. Tudo bem. Ela pode ser uma excelente diarista e viver disso. E conseguir ser o arrimo da família vivendo disso. Doutor, é importante esse bate-papo que nós estamos realizando aqui no Jornal das Saudades FM, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que não tinham conhecimento, que nós temos uma comissão da mulher junto à OAB de Matão e que o atendimento é de graça, gente, não paga nada, tem lá um profissional, um advogado que vai te atender, vai te orientar. É importante você que está acompanhando o jornal também, que passe para as outras mulheres esta informação, né, doutora? Sim, a vítima que está ali sofrendo uma violência, não quer se identificar. Gente, aciona a OAB, a Célia vai agendar, vai ter um profissional ali, é sigiloso, ninguém vai saber do que está acontecendo com você, vai te orientar, vai tirar suas dúvidas, vai de uma forma ou outra tentar te auxiliar. Se você não quer ir na delegacia sozinha, um advogado vai te acompanhar, lembrando que isso não são todos os advogados que fazem, tá? A Comissão da Mulher que está presente ali, fazendo um trabalho voluntário para ajudar as mulheres. Tá certo, doutora. Mais alguma informação importante nesse agosto lilás, que foi essa cor que veio, né, para poder falar a respeito desse enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher? Sim, esse agosto lilás é para as mulheres tomarem consciência que a gente pode muito, né? Ninguém tem que aceitar uma violência, independente de quem for. A gente tem que se amar, se respeitar e lutar contra isso. Doutora, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelas informações, abrindo esse agosto lilás aqui de enfrentamento à violência contra a mulher. Muito obrigado, um bom dia. Obrigada. Bom dia, doutora. Olha, a gente fica falando aqui, esse negócio, essas situações aí, demandas mais modernas, né, as coisas que se discute hoje em dia, como nunca talvez. E muita gente diz, mas esse negócio de meio ambiente, porque o homem está agora acabando com tudo. Tá, existe mesmo uma decorrência aí da ação humana, a industrialização do século passado, enfim, tudo veio culminando com degradação, por exemplo, do meio ambiente. Mas, ao mesmo tempo, veio junto uma grande legislação sobre isso, como nunca tivemos também. Existem leis hoje muito abrangentes, a própria lei brasileira é considerada como muito boa do meio ambiente, como nunca tivemos há 40, 50 anos atrás, nem se falava disso.
pais da gente ensinavam a gente matar passarinho de estilingue, pra você ter uma ideia. As coisas, bom, no meu caso. É só para lembrar, assim, que a questão da mulher e a agressão contra a mulher nunca esteve tão em voga, tão no noticiário e tão disposta na própria lei como agora. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem o costume de dizer, no meu tempo que era bom. De fato, tinha muita coisa boa. Naquela época a segurança era muito maior, você tinha mais liberdade e tal. Tá. Mas também naquele tempo, eu pergunto a você, voltando ao meio ambiente, quanto é que se investia em meio ambiente na época? As empresas, os governos? Nada. Só degradava. Talvez menos, mas degradava. E ninguém tocava nesse assunto. Percebe? Então, os tempos modernos não são tão ruins assim. Tem umas coisas que são melhores do que em outros tempos. Porque é muito mais fácil e óbvio você dizer, no meu tempo que era bom, hoje não sei o quê. Alto lá, não é bem assim também, né? O nosso tempo também era de uma ignorância danada, vamos falar que é verdade. As coisas evoluíram, em alguns pontos piorou, mas em muitos pontos melhorou. O que a gente quer dizer com isso? Quanta mulher apanhou feio dos seus companheiros ou na família, seja lá que for. Quanta criança foi abusada, minha gente. Na história, você tem noção? E ó, silêncio, ninguém sabia de nada. Hoje em dia não, tem delegacia da mulher, lei da mulher, da criança, do abuso sexual, entendeu? Então, eu só estou fazendo esse comentário aqui porque a gente tem a obrigação, os jornais têm a obrigação de colocar o contraponto, para botar o sujeito para pensar, porque senão, se for para chegar aqui e ficar falando, ir embora para casa e ninguém aproveitar nada, então não faz sentido, né? Acho que o sentido do jornalismo é provocar discussão, provocar quem está ouvindo, assistindo e tal, com os outros pontos da história, das coisas, da notícia, para que você pense. Pode ser que eu esteja errado no que eu disse aqui, mas o meu propósito foi esse, te colocar em reflexão. Peraí, será que o mundo moderno é tão ruim assim? Né? E hoje, então, de tão importante que é a causa, agosto é dedicado a essa questão, que é o Agosto Lilás, mês de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Que foi o assunto dessa entrevista, como poderá o tema voltar aqui ao programa ao longo desse mês, que só está começando, hoje é dia 2, e ele começou, a gente já fez questão de ter alguém aqui que falasse a respeito, e foi a doutora Fabiana Frigo, da Comissão da Mulher, da OAB de Matão, a quem agradecemos pela presença. Obrigada. Bom dia. Obrigado. Bom dia. As leis estão aí, é só utilizá-las, né? É? Vamos pô-las em prática. Você acha que a mulher já se encorajou bem, né? Nesse tempo. Ou ainda tem É difícil. Muita mulher que ainda se cala. É complicada a situação. Mas ela atender. Falando sobre isso, né, insistindo nisso, ela vai se encorajando. Vai, né? vai. Às vezes ela precisa de uma rede de apoio. Ela tem que ter uma rede de apoio para ela conseguir se livrar dessa situação de vulnerabilidade. Porque a vítima, ela não quer ser a vítima. Né? Ela não quer estar naquela situação. Mas, infelizmente, ela não consegue sair daquela situação. Ela precisa, às vezes, ter uma rede de apoio. Às vezes, essa rede de apoio pode ser um familiar, pode ser um amigo, né? Ali, amigos da família, um familiar próximo, né? Um parente distante, que possa auxiliar no começo essa mulher, essa família. Sim. Porque é difícil, né, a situação, porque geralmente nunca é um tipo de violência só. Interessante que sempre que se fala sobre violência da mulher, o que tem em comum nessa violência é sempre o exercício do mais poderoso sobre o mais vulnerável, seja poder financeiro, físico, enfim. Mas aí a ideia que se passa sempre é de que essa mulher que apanha, ela é pobre. Não. Isso acontece, minha gente, nas camadas mais ricas e médias e pobres. A própria Maria da Penha é uma professora universitária. Ela não era exatamente uma pessoa pobre. Não. Entende? Isso acontece em todas as famílias. Estamos falando de um mal que precisa ser eliminado, mas em todas as faixas sociais, não é particular de famílias pobres, não. E abusos sexuais, tal, né? Pode até se calar mais, às vezes mas tem, entre ricos, classe média e pobre, desce o porrete na mulher a semana inteira, domingo ele vai lá tomar a hóstia na igreja. Aparentemente o casal estava maravilha, mas ela botou lá uma base aqui, não sei como é que chama essas
Esse negócio de cosméticos que as mulheres usam. Corretivo, básico. Um corretivo para esconder lá uns hematomas, né? Mas vai na missa lá, bonitinho. Olha que beleza esse casal, não? E a gente mal sabe que às vezes não é bem isso. Mas enfim, ao avistar, perceber, notar algo estranho, né? Esqueci o que eu dizer. Denuncie. Denuncie. Tenha coragem. Denuncie que você tem o suporte da lei, das instituições aí, da própria OAB, não é? Bem, a propósito da última pergunta que eu ia dizer, falar em OAB. No caso da mulher pobre, ela muitas vezes pode se intimidar por não ter... Eu não tenho um advogado para mim. Não, a OAB está à disposição. Assistência judiciária contempla isso? Tem a Defensoria Pública, tá? Mas, assim, esse programa de apoio a essas vítimas para orientação, para acompanhamento, é um trabalho voluntário da Comissão da Mulher, tá? Nós não recebemos para isso, a gente não entra na listagem da assistência judiciária. Mas se disso resultar um processo, a assistência judiciária pode contemplar essa mulher? Então, a assistência judiciária, quando chega lá, geralmente é nomeado um advogado para assistência judiciária. Assim isso. Muito bem. Obrigado mais uma vez, viu, doutor? Imagino.